Hola chicos, ¿qué tal? ¿Tranquilos? Soy el professor Jameson Mesquita, seu professor de língua espanhola. Olha só, pessoal, na nossa aula de hoje, a galerinha do nono ano, eu vou fazer meio que um tira-dúvidas. Por quê? Porque eu noto nas aulas que os alunos possuem algumas dúvidas quando a gente vai mostrar, isso se escreve assim, isso se escreve de outra maneira. E alguns alunos ficam, mas por que, professor? E hoje nós vamos conhecer um desses casos, que é quando se utiliza o Y para fazer o som de I, por exemplo, yo e José, para fazer esse I. Às vezes a gente vai utilizar o E, certo? E é isso que a gente vai ver hoje. Por que que vai se utilizar? Quando se vai utilizar? Vamos lá, espero que eu tire a dúvida aí dessa galerinha que fica com isso na cabeça. Mira, o aluno chega para mim e pergunta, professor, ¿por qué a veces nosotros utilizamos la E y no la Y o IE en las oraciones? Aí ele me traz um exemplo parecido com esse, ó. A Jéssica le gusta conhecer plazas e igrejas. Aí ele vem, mas professor, mas para falar o I, nesse sentido, não é o Y que a gente vai usar aí, professor? E aí eu falo, cálmate, vamos a conhecer um pouquinho da língua espanhola, certo? Vamos ter, pessoal, algumas situações em que a gente não vai utilizar o Y aí, vamos utilizar a letra E, assim como no português. Vamos conhecer essas situações, assim como nós também vamos utilizar o U no lugar do O nas orações de alternância, mas você vai ver isso durante a aula. Olha lá. Estas letras, chicos, con estos sentidos son en las oraciones conjunciones, ¿está bien? Y ellas nos sirven para hacer relaciones. É como se fosse a cola para unir o sentido daquela oração. E aí nós utilizamos las conjunciones. Aí vamos ter la Y o la Y, la E, la O e la U, certo? Essas letrinhas aí vocês vão ver que nós vamos trabalhar só elas quando utilizar elas. Bueno, en español tenemos una conjunción que utilizamos para adicionar informações. E aí você já deve saber que é o Y em português, certo? Olha só. Exemplo. Gabriela e Miguel piensan estudiar espanhol en Argentina. Professor, por que que está adicionando uma informação? Porque, primeiro, não é só a Gabriela que vai. A Gabriela vai e o Miguel também vai. Então ela está fazendo aí essa adição de pessoas na oração, certo? De novo, olha lá. Ó. Gabriela e Miguel piensan estudiar espanhol em Argentina. Esse aí a gente vai utilizar o Y tranquilamente, certo? Ok? Adicionando uma informação para nós. Agora, às vezes vocês vão ver que a letra E vai ser utilizada ali no lugar do Y. E a gente vai ver o porquê agora. Olha só, pessoal. Em algumas situações, certo? Nós vamos utilizar a letra E. Quando? Primeiro, quando a palavra seguinte começar por I, principalmente I tônica. Olha só, pessoal, esse exemplo. Isso aqui a gente só aprende fazendo. Vamos lá, ó. A Jéssica le gusta conhecer plazas e iglesias. Tá vendo a palavra iglesias, que são as igrejas ali? Tá vendo? Iglesias. Começa com um I. Esse I é um I tônico, é um I forte. Então, se eu colocasse ali, ó, o Y, olha só, exemplo. Jéssica le gusta conhecer plazas, aí eu coloco o Y. E iglesias. Notaram? E iglesias. Fica meio que uma repetição do mesmo som. Então, nessa oração, a gente vai ter que utilizar o E, certo? A gente vai utilizar o E quando? Quando a palavra seguinte começar por I. Ok? Tranquilos aí? Quero só ver. Também vamos utilizar o E quando a palavra seguinte começar por H-I. Por quê, professor? Porque o H ele tem o som mudo em espanhol, então vai ficar o som do I como na frase anterior. Olha só outro exemplo. Es importante que en la reunión estén presentes padres e hijos. Observaram, não tem repetição de som. Agora, se tivesse o Y ali, olha só como ficaria. Es importante que en la reunión estén presentes
padres e hijos. Viram? Se eu colocar o Y ali e falar com o som de Y, vai ficar a repetição. I. Parece que eu estou gaguejando. Certo? Então, essa regrinha, ela vem para isso, para evitar essa repetição desnecessária de sons. Certo? Então, a palavra que você vai adicionar uma informação, começa com o I ou HI, você vai colocar o E. Certo? Outra vez, para vocês observarem como fica bonita a oração com E também, ó. Es importante que en la reunión estén presentes padres e hijos. Fica lindo e maravilhoso. Ah, professor, e quando eu vou utilizar o Y? Em todas as outras situações, desde que a palavra seguinte não comece com I ou HI, certo? E aí, pessoal, nós também temos uma situação com a conjunção disyuntiva que detona alternância, la O. Explicando bem melhor para vocês. O O, em espanhol, vai significar alternância. Ou é isso, ou é aquilo, certo? Por exemplo, você quer comer pizza ou sanduíche? É esse sentido do ou, que o O tem, certo? Ele vai, então, dar aí uma alternância, uma escolha para você. Vamos ver? Olha só o exemplo. ¿Qué piensas ser de mayor? E aí a pessoa responde, pues, médica ou bióloga. Vê, ela tem duas opções ali. Quero ser médica ou, que é o nosso sentido ou bióloga. Certo? E aí deu esse sentido de alternância. Ah, professor, entendi. Entenderam? Muito bem. Bom, agora nós também temos uma situação de que nem sempre nós vamos utilizar a letra O em espanhol para significar essa alternância de ou. Em alguns casos, pessoal, a gente vai utilizar a letra U. Observa aí, ó. La conjunción O cambia por U quando aparece antes de palavras que empiezam por O, H-O, que é o H-O. Certo? Lembra que o Y a gente substituía pelo E quando começava com o I ou HI. Com o ou o, em espanhol a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Quando a palavra seguinte começar por O ou HO, que vai ser aquela mesma questão do som, certo? Vamos ver exemplos, que a gente vai aprender muito com exemplos. Olha só. Es posible que Carol tenga 7 u 8 anos. Essa, pessoal, quando o aluno escuta, ele fica, como assim, professor? Certo? Mas também é para evitar essa repetição. Vamos ver, ó. Se tivesse o O, como ficaria? Ó? Es posible que Carol tenga 7 ou 8 anos. Viu? Fica uma repetição do som do O desnecessária. Então, nesse sentido, a gente vai utilizar o U. Por quê? Porque a palavra seguinte está começando com O. Certo? Aí fica lindo e maravilhoso também. Es posible que Carol tenga 7 ou 8 anos. Vai estar dando aí essa alternância. São duas opções. Certo? Seguindo. Agora, a gente vai para a prática, pessoal. E na prática é que vocês vão ver quando realmente acontece. Certo? Olha só. Emplea las conjunciones Y ou IE. Tá vendo, pessoal, que eu sempre estou falando no Y, Y ou IE, é porque são dois nomes aceitáveis para a letra Y em espanhol, tá? Y, que é algo bem mais clássico, e de 2011 para cá ela também começou a ser reconhecida como IE, La IE, é o nome da letra, certo? Emplea las conjunciones IE ou Y, E ou U, según el caso. Como assim, professor? Você vai observar a frase e vai me dizer, ali eu vou colocar um Y, um E, um O ou um U. Vamos ver? A. Carolina trabaja por la mañana en el laboratorio. Espaçozinho, estudia música clássica por la noche. E aí nós vamos ter La Y, ou o Y, ou La Y. Por quê? Estamos adicionando uma informação, certo? E a palavra seguinte não começa com I ou HI. Por isso nós vamos ter o Y ali. Vamos lá, ó. Carolina trabaja por la mañana en el laboratorio y estudia música clássica por la tarde. Tranquilos? Pegaram já como é que vai ser? Responde essa aí para mim. Como é que vai ser, ó? No me acuerdo si Dolly es el primer animal clonado. Perdão, de novo. No me acuerdo si Dolly, el primer animal clonado era vaca, oveja. E aí nós vamos ter essa alternância. E a gente vai colocar o quê? O O ou U para dar essa alternância. Olha a palavra que segue. Como que ela começa?
com O. Se começa com O, a gente vai utilizar U. Vamos ver como é que fica, ó. No me acuerdo si Dolly. El primer animal clonado era vaca u oveja. Professor, mas e o U ali? Lembra que está começando por O, a gente quer evitar essa repetição de O, oveja? Certo? Tá aí para isso, para a gente evitar essa repetição de sons. C. Edu e Isa van a participar de um congresso sobre assistência social. E aí, vamos colocar o quê? Vamos adicionar uma informação. A palavra seguinte está começando com a letra I, então nós vamos utilizar a letra E, a conjunção L, para adicionar uma informação, para adicionar uma pessoa na oração, certo? Então ela vai ficar assim, ó. Edu e Isa van a participar de um congresso sobre assistência social, certo? D. Vez outra, vou a comer em restaurantes. E aí, vejam, já está dando uma alternância. Pergunta, você vai utilizar O ou U aí? Ai, professor, fiquei na dúvida. Olha a palavra que inicia. A próxima palavra começa com O. Então, nós vamos utilizar o U para não dar a repetição do O, certo? Vez U, outra, vou a comer em restaurantes. Letra E. Maria, Isabel, tienen un par de canciones criadas em internet. Olha só, e aí, se você prestou atenção, você já vai saber que vamos ter a letra E. Maria e Isabel tienen un par de canciones criadas em internet. Pessoal, só uma pausa rapidinho para me falar para vocês sobre uma expressão que está aí na letra E, que é essa expressão, un par de canciones. Se vocês observarem sempre que vocês observarem essa expressão em espanhol, um par de canciones, um par de coisas, primeiro de tudo, não quer dizer que são somente duas, um par. É uma expressão para falar algo que ou não se tem um número certo, ou você não consegue contar naquele momento, certo? Por exemplo, em minha casa tenho um par de moedas. Quer dizer que eu tenho algumas moedas lá em casa, eu não sei o quanto exatamente, certo? Pegaram aí a referência? Um par de canciones, quer dizer que elas têm algumas canções criadas para a internet. Entenderam, né? Espero que sim. Letra F. Los biólogos hacen muchas pruebas en ratones monos. E aí nós temos a inserção de uma nova informação, de mais um animal que eles utilizam. Então nós vamos utilizar la Y. ¿Por qué? Porque no está iniciando con I o HI. Los biólogos hacen muchas pruebas en ratones y monos, que são os macacos em português, certo? Estão gostando, pessoal, da aula? Tá bom? Não tá? Fala aí. G. Los celulares se usam para internet, hacer llamadas. E agora, qual que você utiliza aí? Ixi, professor, e essa barra aí no meio, professor? Olha só, por quê? Porque nós podemos utilizar assim a oração. Los celulares se usam para internet e hacer llamadas. Vamos utilizar o I por quê? Porque a palavra seguinte não está iniciando com HI, certo? Porém, nós também podemos falar com alternância. Los celulares se usam para internet ou hacer llamadas. Uma coisa ou outra. No sé si quiero ser cantante ou actriz. Tá dando aí? Ai, eu não sei se quero ser um cantante ou se quero ser uma atriz. É uma alternância de opções, certo? Agora, pessoal, já para quase finalizar a nossa aula de hoje, para você sair daqui com todo o conhecimento que você precisa sobre essas conjunções em espanhol, vamos ver algumas situações que podem, do nada, mudarem essas conjunções. Olha só. Lo mejor de la vida son las redes sociales e internet. Lo mejor de la vida de baixo es la internet e las redes sociales. Observa que na primeira frasezinha ali, a gente vai utilizar o E para adicionar uma informação. Por que o E, pessoal? Muito bem, porque já está na sua cabecinha. A palavra seguinte começa com I, então nós vamos ter E. Olha só. Lo mejor de la vida son las redes sociales e internet. Essa vai ser uma dica que eu vou dar para você. Se você estiver criando um texto em espanhol e você tiver essa dúvida, você troca de lugar as opções, igual tá na de baixo. Lo mejor de la vida es la internet. Ó, tirei ela lá do final, trouxe para frente. E
las redes sociais. Viram? Quem manda no que vai mudar vai ser a palavra da frente sempre, tá, pessoal? Compreenderam? Espero que sim. Se você gostou dessa aula, se você quer revisar alguma aula, tem acesso ao YouTube? Vai lá na plataforma Escola em Casa, que todas as aulas estão lá para você desfrutar e aproveitar de todo o conhecimento possível de todas as matérias. Certo, pessoal? Bom, muchísimas gracias por su atención. Yo soy el profesor Jameson Mesquita y hasta la próxima clase.